Jornal da Cidade. Seminário da Imigração Italiana foi realizado em Andradas na sexta-feira, dia 20, no sábado 21 e no domingo 22, a 9ª edição do Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais. A programação contou com palestras, passeios culturais, homenagens a descendentes e até com um espetáculo musical legitimamente italiano. Neste ano, o tema do seminário foi História, Patrimônio Cultural, Agricultura familiar e turismo. O objetivo foi explorar, além do resgate das raízes italianas dos descendentes, algumas das potencialidades econômicas e turísticas próprias da região. No primeiro dia do evento, sexta-feira, aconteceu passeio em alguns pontos de Andradas que guardam traços da influência da Itália, palestras na Casa do Vinho para debater a vitivinicultura e uma grande homenagem a 31 descendentes de italianos com mais de 90 anos de idade. No sábado e no domingo aconteceram ciclos de palestras na Câmara de Vereadores com diversos temas como agriturismo, imigração italiana em São João da Boa Vista, saga da imigração italiana em Minas Gerais, vitivinicultura e muitos outros. Nos 2 dias, o número de palestrantes foi muito grande. Um deles, o advogado aposentado e professor Luiz Antônio Genghini, abordou a genealogia e a história da família dele. Natural de Monte Sião, explicou como surgiu a oportunidade de trabalhar para resgatar esta bonita história. Vamos ouvi-lo. Eu tinha uma proposta que era apresentar uma espécie de uma trajetória de um imigrante de lá para cá, contando a história do meu bisavô com a família dele. Entendeu? Saindo desde a colônia deles lá em Rimini, passando por Gênova, onde embarcaram. Então tinha um trajeto interno e era época de inverno. Fizeram aquele trajeto de trem e atravessaram do Mar Adriático para Gênova, e no meio tinha os Apeninos cobertos de neve. E depois de lá para cá, no navio, cerca de 30 dias, vieram no navio chamado Matteo Bruso. Chegaram aqui no Rio de Janeiro em março de 1896. Em 21 de março eles deram entrada na pousada em Juiz de Fora, que quer dizer que eles chegaram no Rio de Janeiro em torno de uns 15 ou 20 dias antes disso. Chegaram, ficaram 5 dias tradicionais da pousada e depois rumaram para Monte Sião. Vieram de lá o bisavô, a esposa, um filho, 2 filhos, uma filha, 2 filhas, 4 filhos, e a mais novinha tinha 1 ano e 3 meses. Ela faleceu na pousada e no dia da visão eles fizeram meio velório e seguiram viagem, e o corpo ficou para uma pessoa de Juiz de Fora sepultar. Aí o Brasil começou a cobrar caro o preço deles, né? Entendeu? Começaram a pagar na carne e na alma a partir daí. Aí vieram para Monte Sião. Monte Sião não tinha nem colônia e nem infraestrutura para receber o pessoal. E eu não sei como eles vinham. Chegaram 456 famílias em Monte Sião num período de 10 anos. Foi uma invasão. E esse pessoal se virou e viveu, e Monte Sião é o que é hoje, tá? E a família está toda instalada por aí, toda na região. Alguns estudaram, outros estão na roça até hoje. É a vida da maioria dos imigrantes. Agora, essa é uma história muito importante, muito bonita, que envolve desde o sofrimento de quem parte de sua terra natal, até a esperança, que é o combustível dessa imigração, com a economia e a vida do Brasil. Por que é importante retomar essas histórias, não deixar essas histórias morrerem? Eu comecei isso por um mero acaso. Eu estava no computador um dia, era um meio-dia, um domingo, antes do almoço, com uma garrafa de vinho pela metade, e eu comecei a ver um monte de jovens genguines no Facebook, e eu comecei a imaginar que eles não faziam a menor ideia do que era genguine. Um dia, nessa época mais ou menos, uma sobrinha minha, com uns 10 ou 12 anos, me perguntou: ô tio, por que na escola, quando a gente fala que é genguine, a turma fala, ô raça? Aí eu disse que todo mundo tinha inveja de não ser genguine. Todo mundo queria ser genguine,
mas não era, por isso que eles falavam daquele jeito com ela. E a partir daí eu achei interessante fazer uma pesquisa, dar uma história para esse pessoal, para eles terem orgulho e não preocupação, até com um comentário imbecil que fizeram com a menina. Sim, mas aqui para o Brasil como um todo, por que é importante manter a memória de um capítulo tão importante da nossa história? Quem não tem passado não tem futuro e mal vive o presente. Então, se todas as famílias fizerem o que eu estou fazendo, nós vamos conhecer e respeitar as nossas origens, e aí a gente vai se respeitar mais no presente. Está faltando isso. Nós ainda somos muito competitivos e internamente, dentro de uma cidade como Monte Sião, Andradas, Ouro Fino, a gente podia somar esforços para fazer as coisas ficarem melhores, e a gente fica trocando cotovelada e competindo e sofrendo do pecado da inveja e da volúpia, e a gente perde a oportunidade de crescer junto. Esse é o meu ponto de vista. Outra palestra de destaque foi proferida pelo engenheiro agrônomo Rafael Souza e Silva, que abordou um interessante projeto realizado em Andradas chamado de Mapa dos Sabores do Café, onde inúmeros tipos da bebida estão sendo catalogados de acordo com suas qualidades e também de acordo com os bairros onde estão plantados em Andradas. De acordo com ele, no município existem cafés com pontuações equivalentes a cafés premiados nacionalmente. Que Andradas sempre se falou, o meu café é bom, mas ninguém sabia o quanto era bom, qual qualidade realmente tinha, e se era ruim, por que ele era ruim. Nós conseguimos mapear os bairros e achamos aí cafés chocolatados, tons florais, tons cítricos, cafés com pontuações aí equivalente ao campeão brasileiro do ano passado. Então a gente agora realmente sabe que tem qualidade, qual é a qualidade e qual é a terroir de cada bairro. Isso é um primeiro passo muito importante para a gente evoluir agora e tentar comercializar isso de forma mais justa para o produtor. E o andradense, o que ele tem que fazer para que realmente a situação da cafeicultura do município melhore? Olha, o cafeicultor tem que ser cada vez mais profissional, ele tem que ser cada vez mais sustentável, e ser sustentável é calcular custo, é pensar em empoderamento feminino, na sucessão familiar, é pensar no meio ambiente, automação, pensar na propriedade como uma empresa, e realmente cada vez mais se capacitar, porque capacitação a gente sabe que existe. Encerrando o seminário, no fim da tarde de domingo, aconteceu no Clube Rio Branco o show Viaggio, com os cantores italianos Claudio Macciolo e Massimiliano Barbolini. No palco, uma mistura de ópera com músicas folclóricas que impressionou o público presente. Para contar um pouco da história dos cantores, o Jornal da Cidade conversou com um deles, Claudio Macciolo, que fala português. Confira. Allora, nós encontramos mais ou menos 20 anos atrás, fazendo parte de um coral de ópera. E depois vamos começando a carreira como solista no teatro na Itália, sempre na Itália. E nell'anno 2006 cominciò a nostra avventura aqui no Brasil, trazendo ópera in maniera ingrassata, in una forma ingrassata che è mais leve. Non è un concerto pesado, muito sério, solene, ma è para divertir la gente. E é a sua primeira vez em Andradas? Em Andradas sim, a primeira vez. Fomos em muitos lugares aqui perto, porque fomos em Itu, Jundiaí, Poços de Caldas, muitas coisas. Aqui em Andradas é a primeira vez. E qual a sua impressão sobre a cidade? Maravilhosa, é muito linda, muito limpa, é fantástica, parece muito tranquila. Qual a importância de Andradas valorizar a cultura italiana? É um modo para manter viva a cultura italiana, porque as pessoas mais velhas lembram de muitas canções italiane. O mais giovane ficano um pouco desorientados, porque eles não conoscono, não têm a tradição da nossa música. E acredito que é muito bom para a gente trazer aqui música da Itália verdadeira, para entender a diferença anche, o tipo de canto, perché a ópera è un canto differente, è un modo di cantare differente.
O seminário foi realizado pelo Consulado Italiano de Belo Horizonte e pela Associação Ponte Entre Culturas, em parceria com o Círculo Italiano de Andradas e com a Prefeitura de Andradas, e recebeu recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. Após os 3 dias de evento, o presidente do Círculo Italiano de Andradas, Benedito Casarotto, fez análise a respeito de tudo o que aconteceu e destacou que este trabalho está apenas no início. De acordo com ele, agora a população terá papel de grande importância para alavancar ainda mais o resgate das tradições italianas no município. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer é que os organizadores do evento, eles foram muito empreendedores e muito arrojados para trazer aqui para Andradas um evento desse porte, eventos que só acontecem em capitais, em grandes centros, né? Então foi uma iniciativa bastante arrojada. Então o seminário tem como objetivo criar caminhos para que possam abrir a mente do andradense e possibilitar a criação de algo construtivo, não só no setor cultural, mas também no setor econômico. Então, principalmente as palestras direcionadas para a área de economia, que foi o Sene, o professor Sene, falando de agriturismo, o Mapa dos Sabores do Barbacena, excelente, né? Umas outras palestras também. Foi um congresso assim, que ele teve começo, meio e fim. Uma palestra complementava a outra, né? Mas é claro que a ideia e esse exemplo é apenas o início, né? Agora acho que vai depender da população andradense, vai depender de nós para colocar alguma dessas ações que deu para a gente já perceber, né, que são importantes, mas que vai ser ainda durante essa semana. Na terça-feira vai ter uma reunião com o Sene também para fazer um prognóstico de tudo isso. Então vai depender agora de um bom trabalho também para dar continuidade ao que foi iniciado aí durante o seminário. Mas o seminário foi bastante interessante, eu acho que veio agregar muito para a cidade. Ainda de acordo com Benedito, o seminário buscou também, além de resgatar a cultura italiana, trazer informações que contribuam com o setor turístico e econômico de Andradas. Quando foi oferecido se realizar esse evento aqui, a primeira observação que eu fiz com os organizadores, né, com a JUSE, com a Ponte Entre Culturas, que ele não poderia ser um seminário estritamente cultural como ele acontece em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu já tive por 2 oportunidades. Lá é um seminário cultural, só fala de imigração, de estudos. Eu falei, em Andradas não comporta isso. Andradas é muito pequena para isso, só um seminário estritamente cultural. Então nós topamos esse seminário, mas desde que inclua também alguma coisa relacionada à economia, à criação de demanda, como é o caso do turismo, né, do agriturismo. Então, acho que foi acertado essa ideia de não fazer somente cultural. Teve muita coisa cultural, muitos trabalhos, falou muito sobre imigração, mas também conseguiu juntar uma parte econômica, que eu acho que é importante para a cidade, né? Andradas, ela dá um novo passo em direção ao futuro, e quem já deu o primeiro passo já saiu do lugar, seu dito. Sim, talvez o empurrãozinho ajude bastante, né? Como eu falei, uma ideia é só uma ideia, se não for executada, ela não tem valor nenhum, né? Agora, depende da gente executar, né? A gente que eu falo, a população andradense. Mas eu acho que isso aí é um estímulo bastante interessante, inclusive numa das palestras que nós ouvimos, de uma pessoa lá de Botelhos, quem deu início a uma cooperativa lá foi um show que a própria JUSE trouxe alguns anos para lá, e desse show surgiu uma associação, né? Surgiu um projeto bem interessante, então tem grandes chances. A coisa está sendo muito bem feita, unindo os poderes, unindo as instituições para que dê resultado. Esperemos que dê. Jornal da Cidade.